ao progresso, ou seja, se opor a avançar. Eu queria que você fazer uma pergunta para você hoje. Qual que é o nosso progresso? Qual que é o progresso dessa igreja? Você pode pensar, nossa, mas quando o Senhor pergunta isso, eu penso nas almas, vidas, mais e mais vidas. Não estou falando sobre isso, porque isso daí nós já sabemos quem é que põe e quem que tira, né? Então isso não cabe a nós. O que eu estou falando é do progresso espiritual. Por exemplo, quando Abraão, Isaac, José, Jacó, né, Jeremias, Davi, quando essas vidas estavam aqui na terra, de que maneira que era espiritualmente? E eu quero te perguntar hoje, e o que avançou de lá até aqui? O que mudou daquela época para agora? Né? Porque nós podemos, às vezes dizer, não, aquela época era muito boa. De fato era uma época muito boa. Tiveram grandes homens de Deus, homens que até hoje marcam a história. Nós estamos compartilhando sobre eles aqui todo instante. Mas também você pode dizer, e o que mudou de lá para cá? O que eu compreendo que mudou de lá para cá? O que eu entendo que mudou de lá para cá? Às vezes tem algumas pessoas que têm uma dificuldade com isso. E eu coloquei o tema dessa mensagem retrógrado, porque tem pessoas que se opõem a avançar. Porque houve um grande avanço de lá para cá, né? Houve um grande diferencial. A palavra do Senhor diz assim, Hebreus capítulo 8, verso 8: porque repreendendo-nos, diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, eu irei pôr as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração eu as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles me conhecerão, porque eu serei misericordioso com cada uma das suas iniquidades, e com os seus pecados e as suas prevaricações não me lembrarei mais. Ou seja, esse texto ele começa dizendo assim, no 8:8 de Hebreus, ele diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ou seja, esse texto já responde a minha pergunta: o que mudou de lá para cá? Houve uma mudança de lá para cá. Houve uma mudança. A história espiritual de Abraão, de Jacó, de Moisés é uma história diferente da nossa história espiritual. Às vezes muitos dos que estão aqui não compreendem essa mudança, e nós vamos estar compartilhando sobre ela nessa noite. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Se há uma nova aliança, então aqui a gente entende que as questões espirituais não permaneceram as mesmas. No 8:13 de Hebreus diz assim, dizendo nova a aliança, logo a gente diz que envelheceu-se a primeira. Olha, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de se acabar. No 8:13 de Hebreus. Ou seja, houve uma grande mudança, e aquela aliança antiga, ela se tornou velha, e ela passou, vamos dizer assim, né? E perto ela está de acabar. Continuando, vamos então compartilhar sobre algumas mudanças. Então, o que mudou? Vamos compartilhar sobre algumas mudanças, mas antes entenderemos como que era a antiga aliança e o que mudou para essa nova aliança. Hebreus capítulo 9, verso 1. Quem puder abrir aí. Hebreus capítulo 9, verso 1. Oh, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Hebreus capítulo 9, verso 1 diz assim: ora,
Também a primeira tinha ordenanças de culto divino em um santuário terrestre. Diga-se, num santuário terrestre. Porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro, e que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, a arca da aliança, coberta de ouro e todo ao redor, em que estava o vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca dos querubins da glória, que se faziam sombra no propiciatório, das quais coisas falaremos, não agora, mas falaremos particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, e todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo tabernáculo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender ao Espírito que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o tabernáculo. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Para nós podermos entender isso daqui um pouco, eu quero explicar dentro da história de Moisés, porque quando eu estava lendo esse texto eu lembrei de Moisés, porque Moisés, a palavra diz que o povo que estava caminhando com Moisés quando eles saíram do Egito, era um povo meio medroso. A palavra de Deus diz que Deus descia no Monte Sinai, e quando Deus descia no Monte Sinai manifestava, tinha trovões, rajadas de relâmpago para todo lado. A voz de Deus é voz como de muitas águas. E o povo olhava para Moisés e falava: Moisés, sobe lá e conversa com Deus. E Moisés: o que é isso? Sobe lá porque nós temos medo dele. Mas se ele falar com você, você pode descer que nós vamos fazer o que ele pedir. É interessante isso, porque para nós entendermos sobre a antiga aliança, nós temos que compreender a maneira que Moisés lidou com aquele povo. O povo era um povo medroso. Eles não queriam aproximar de Deus, porque eles tinham medo da voz de Deus. Quando Moisés desceu do monte, estava com o olho pegando fogo, estava como se fosse brasas. E eles falavam: Moisés, faz o seguinte, põe um véu no rosto, tanto um pouquinho, porque eu olho nos seus olhos, eu vejo a chama de Deus. Era um povo que gostava de depender de Moisés. Por quê? Porque Moisés subia e descia com a glória de Deus, e eles aproveitavam da glória de Deus. Aí a palavra do Senhor vem e fala que quando Deus deu a visão para Moisés, porque Moisés foi lá e pediu, Deus deu a visão para Moisés por quê? Porque ele pediu. E ele chegou lá e falou: oh Deus, eu quero ver a tua glória. Moisés era ousado. Eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua glória. Deus falou: Moisés, se você ver minha glória, você vai morrer. Então eu quero morrer agora, mas eu quero ver a tua glória. E a palavra de Deus diz que Deus não mostrou a glória, mas mostrou sombra da glória dele. E Moisés viu o santo, ou melhor dizendo, o santo dos santos, o lugar santo. Viu o átrio, viu a mesa, os pães da proposição, viu o candelabro, os querubins, umas asas tocando na outra, e viu aquilo lá e saiu, desceu, e falou: aleluia, agora as coisas vão pegar fogo aqui embaixo. Quem viu a glória? Moisés. E o povo desceu, e Moisés mostrou tudo que tinha que fazer, pediu as ofertas, o povo trouxe as ofertas, construíram o templo, fez o alpendre, o átrio, o lugar santo dos santos, e ali fez tudo como Deus havia ordenado. Ou seja, a diferença dessa velha aliança, ou como funcionava a velha aliança, é que no alpendre iam todas as pessoas, no lugar santo entravam só os sacerdotes, mas no lugar santo dos santos só entrava o sumo sacerdote. Para que você entenda o que era a sombra do lugar santo dos santos, eu quero que você entenda. Moisés viu o lugar onde Deus está. Quando ele viu o lugar onde Deus está, a sombra do lugar onde Deus está, ele disse assim:
aquele lugar é um lugar precioso. Aquele lugar é um lugar maravilhoso. E Deus deu ordem para ele: olha, faça cortinas e separe esses lugares. O alpendre você vai separar, o átrio você vai separar. Coloca uma cortina no lugar santo. Duas cortinas, a primeira cortina, a segunda cortina que a Bíblia chama de véu. Colocou o primeiro véu. O lugar santo só entrava quem? Digo, sacerdote. Mas no lugar santo do santo só entrava o sumo sacerdote, ou o sacerdote mor. E ele entrava ali uma vez por ano. Ele entrava com todo o sangue, né? De todos os animais que foram sacrificados. Ele entrava, lançava sobre a pedra de Deus, e a pedra consumia. E ali ele entendia que ali estava pago todos os pecados. Mas antes que ele entrava, ele falava: olha, Deus, antes eu quero oferecer um sacrifício por alguém especial. Deus poderia falar para ele: para quem que é? Ele fala: para mim, porque eu sou pecador como os demais que estão lá fora também. E ele entrava ali, sacrificava por ele e sacrificava pelos demais, pelas pessoas que levavam uma pombinha, pelas pessoas que levavam um carneiro, uma ovelha, de acordo com as posses. Igual às vezes hoje aqui tem pessoas aqui que tem condições de comprar um boi, tem outro que não tem condições de comprar uma pombinha, pegar uma pombinha às vezes na rua. Era de acordo com as posses. Aqueles que haviam pecado traziam, e o sacerdote pegava e imolava e fazia o sacrifício. As coisas funcionavam dessa forma antigamente. Aí o que nós estamos dizendo hoje é o que mudou. E o que mudou e hoje como que funciona? Hoje eu quero dizer para você que o véu se rasgou, o caminho está livre. 3 evangelhos. O primeiro evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 51 diz: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Aleluia. O segundo evangelho é o evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 38, quando diz assim: e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o evangelho de Lucas 23, 45 diz: e rasgou o véu ao meio, e o véu do templo se rasgou ao meio. Ou seja, primeiro ponto que nós devemos entender é que não existe mais essas separações. Não existe mais essas separações. Quando as pessoas vinham trazer o sacrifício, eles traziam o sacrifício e tinham que parar no alpendre, ou tinham que parar no lugar santo, né, onde só os sacerdotes poderiam entrar. Ou o sacerdote, antes de qualquer coisa que ele pudesse fazer, ele parava no lugar santo e jamais entraria no lugar santo do santo. Por quê? Porque ali só o sacerdote mor ou o sumo sacerdote poderia entrar. Quantos estão compreendendo isso? Diga glória a Deus. Então aqui diz que quando o próprio Jesus, morrendo na cruz ali, a palavra diz que o chão estremeceu e o véu do templo se rasgou. O que isso quer dizer? Que a partir daquele dia da morte de Jesus, a palavra do Senhor diz que não existe mais véu para poder chegar aos pés do Senhor. Que não existe mais véu para poder se aproximar de Deus. Pastor, hoje eu não vou me aproximar de Deus porque eu estou cheio de pecado. Se você crê em Jesus, eu quero te dizer, Ele pagou todos os pecados da humanidade ali naquela cruz do Calvário. Não há nada mais que nos condena. Ao contrário, Ele já entrou naquele lugar e apresentou o sacrifício diante do Senhor. E a palavra fala que não foi sacrifício que ele levou de sangue de animais igual os outros sacerdotes. Ao contrário, o sacrifício que ele levou foi o próprio sangue dele, que foi apresentado na pedra de Deus, para pagar o pecado de toda a humanidade. Então a diferença de antes e de hoje é que o véu já se rasgou. A primeira diferença. A segunda diferença: agora só existe um sacerdote, e este 24 horas está na presença do Senhor, ou melhor, à direita do Senhor. A palavra diz aqui em Hebreus capítulo 9, ou melhor dizendo, capítulo 8, né?
capítulo 8, verso 1. Ora, a suma que temos dito é que temos um sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, a qual o Senhor fundou e não o homem. Oh, glória a Deus! Quantas vezes um sacerdote aparecia diante de Deus? Por ano? Uma vez. Uma vez por ano o povo esperava ali agoniado, carregando cargas enormes, porque tinha pecado lá no 1º de janeiro. Era 15 de dezembro, ele estava andando já arrastando. Oh, meu Deus! Chega o dia, né? Para que o sacerdote pudesse oferecer o sacrifício por ele. A palavra de Deus diz que uma outra coisa que mudou é que agora nós temos um sacerdote diante de Deus 24 horas por dia para a nossa vida inteira. Glória a Deus por isso. Ou seja, o pagamento do nosso pecado, ele já foi apresentado diante de Deus. Se nós temos que encontrar com alguém que pode nos lavar e nos remir de todo o pecado, esse alguém já está diante de Deus. O nome dele é Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. O terceiro ponto que quero compartilhar com os irmãos é que o lugar santo dos santos agora é o lugar de todos os que foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus, o sumo sacerdote. Hebreus capítulo 10, verso 16. Esta é a aliança que farei com aqueles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seu entendimento. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um coração verdadeiro, com interesse de coração e fé, e tendo os corações purificados de uma má consciência, e com o corpo lavado em água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos prometeu. Aleluia! Ou seja, foi tirar todos os véus. Não existe mais véu no lugar santo, não existe mais véu no santuário, no lugar santo dos santos. No lugar onde o sumo sacerdote pisar, ali nós temos ousadia para pisar. E ele ainda nos convida. Ele ainda nos convida. Amados, se uma pessoa antigamente chegasse ali diante daquele lugar do tabernáculo do Senhor e falasse: eu vou entrar naquele lugar, logo alguém orientaria ele: você vai ser fulminado. A palavra do Senhor diz sobre alguns homens que pegaram o incensário e começaram a balançar o incensário, queriam queimar incensos sem ser chamado por Deus, e subiram ao altar de Deus, começaram a balançar o incenso, e de repente foram fulminados pela glória de Deus, porque ninguém poderia entrar no lugar onde só sacerdotes e sumos sacerdotes entraram. Mas agora o Senhor Jesus dizendo, ele diz assim: tendo, pois, irmãos. Ele está falando pastor aqui, ele está falando aqui algum diácono, algum presbítero, ele está falando de bispo aqui. Não, ele está falando: tenha, pois, irmãos, no verso 19, ousadia para entrar neste lugar, por causa do sangue de Jesus. Entre neste lugar pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegue com um coração verdadeiro, com interesse e certeza de fé, tendo corações purificados de má consciência e do corpo lavado com água limpa. Ele está nos convidando a entrar neste lugar. Ele está nos convidando a pisar neste lugar. Moisés viu só sombras. Nós vamos ver a glória total. Lógico, Moisés agora vai ver a glória total, mas nós vamos ver também a glória total. Você não viu sombras dessas coisas.
você vai ver por inteiro, você vai ver como se fosse um espelho, em nome de Jesus. Aleluia por isso. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos estão entendendo? Preciosas mudanças e preciosas vitórias. E o tema da mensagem é retrógrado, que quer dizer que se opõe ao progresso. E o texto de hoje é: porque só há um Deus, um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Isso também é uma mudança. Amados, nenhum de nós que estamos aqui na antiga aliança poderíamos apresentar diante de Deus. Você acha que o povo é bobo? Não. Se o povo naquela época pudesse passar aqueles lugares e ir lá no Santo dos Santos antes da hora, eles falavam: meu Deus, eu vou lá. O sacerdote poderia parar eles na porta: para aqui, deixa aqui seu animal, deixa aqui o sangue do sacrifício. Ele: não, eu quero ver o Senhor, eu preciso ver Ele. Ou seja, essas coisas mudaram, mas muitas pessoas ainda têm se oposto a isso. Você me fala: mas por que, pastor? Às vezes porque não conhece essas coisas, às vezes porque não conhece e tem voltado lá no passado, está vivendo uma lei maligna, está vivendo debaixo de uma condenação. Por quê? Porque não está querendo viver o presente, aquilo que Deus proporcionou. Até se vivesse era melhor, mas está querendo viver lá atrás. Está querendo ainda chegar na igreja, encontrar o sacerdote lá. Está querendo chegar no sacerdote e falar: sacerdote, eu vim aqui trazer minha pombinha, não tenho muito dinheiro, eu vim aqui trazer minha pombinha. Vai lá e queima e pede para Deus me perdoar. Está na porta da igreja, dizendo: olha, pastor, olha, sacerdote, vai lá, vai no lugar santo dos santos e pergunta para Deus se Ele tem alguma coisa para mim, e pergunta para Deus se Ele reservou alguma coisa para mim. As coisas mudaram, não se opõe a isso. O nosso lugar agora é um acesso livre diante de Deus. Nós agora não temos nenhum outro mediador a não ser o Senhor Jesus Cristo. Hoje, se você ajoelhar na sua casa, você entra naquele lugar santo. Agora, se você se ajoelhar nesse lugar e começar a orar, você entra nesse lugar santo. Então, por que os mediadores? Então, por que alguém mediando entre você e Deus que não seja Jesus Cristo? É voltar ao passado. Estão levantando de volta os sacerdotes, e os sacerdotes estão colocando um véu extremamente rasgado. Estão colocando um véu, sabe por quê? Porque eles ganham vantagens nisso. Eu vim aqui porque eu preciso ser curado. Eu vim aqui porque eu preciso que Deus toque na minha vida, sara a minha alma. Por que você está falando essas coisas para mim? Fala para Ele já rasgou o véu, Ele já te fez você entrar na presença dEle. Estão levantando de novo os véus que estão extremamente rasgados, e os sacerdotes estão ganhando vantagens nisso. Você pode ligar a televisão hoje, você vai ver: vem para tal lugar e Deus vai te abençoar. Vem para a igreja tal e Deus vai tocar na tua vida e você vai ser curado. É certo isso? Só há um mediador entre eu e Deus, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E no lugar onde eu estiver, eu posso chamá-lo, a existência dele, eu posso entrar naquele lugar santo. A palavra do Senhor diz que os véus eram para fazer separação. Êxodo 26, verso 31. E depois vocês farão um véu de estofo azul, e púrpura e carmesim, e linho fino torcido com querubins e obra-prima fará. E vocês irão colocar esses véus sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus colchetes terão ouro, sobre 4 bases de prata.
Pendurarás o véu debaixo do colchete e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta e o propiciatório sobre a arca de testemunho no lugar santíssimo. Ou seja, diga assim, o véu era para fazer separação entre mim e Deus. Estão voltando ao passado, estão vivendo uma vida, levantando colunas que pelo sangue de Jesus foram quebradas, estão vivendo vidas, levantando grandes muros, por causa do sangue de Jesus. Eu vou ali, porque aquele irmão tem muita revelação de Deus, e aí eu vou lá e ele vai falar algo de Deus para mim. Ei, amado, ninguém nunca precisou ir atrás do profeta. Na hora que o profeta tem algo para liberar na sua vida, ele vai te encontrar, nem que seja que você esteja debaixo de uma coberta, não onde você estiver, o profeta vai te encontrar e vai te dar o recado de Deus, porque ele ouviu de Deus. Agora, quando você coloca alguém entre você e Deus, você está voltando lá no passado, levantando muros e bases que ele já quebrou antes. E eu quero te perguntar, nós estamos no ano 2018, tanta modernidade, tantas coisas avançaram, né? Hoje nós temos tanta tecnologia, já Daniel 12 já está acontecendo, e a ciência irá se multiplicar, e então virá o fim. Ou seja, temos tanta modernidade. Eu quero te perguntar, você está voltando lá no passado? Será que agora você vai começar a olhar para o ônibus e falar para ele, não, pessoal do ônibus, não, vou de a pé mesmo, vou para o centro de Goiânia e vou de a pé mesmo, para a faculdade ali, Vinícius, é bem pertinho, não, vou de cavalo agora para a faculdade, não, vou fazer uma viagem para São Paulo, não, vou ficar tranquilo, vou de carroça. Não, ninguém faz isso. Ninguém faz isso por quê? Porque as coisas avançaram, e esses avanços foram uma melhora para nós. Esses avanços foi algo muito bom para nós. Eu quero te perguntar, por que espiritualmente então você está colocando o véu novamente? Então por que você está voltando lá atrás? A Bíblia diz que os que vivem segundo a lei também serão julgados segundo a lei. Se isso, voltar atrás e viver como vivíamos antes, é algo muito ruim, eu quero te dizer, você viver espiritualmente da maneira que viveu no passado também é muito ruim. Alguém já rasgou o véu, alguém já quebrou todas as barreiras, alguém já quebrou todas as muralhas, e ele ainda te convidou ainda, ele diz assim, ó, tenham, pois, irmãos, agora uma ousadia para entrar nesse lugar, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos-nos com um coração verdadeiro, e inteireza e certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Então, além de preparar o caminho, ele ainda nos convida. Você fala, não, pastor, mas eu dependo de tantas pessoas para me avançar espiritualmente. Quer dizer para você, você está construindo de novo, está colocando os véus de novo. Mas eu não entendi essas coisas. Mas agora você entende. Você entende que as revelações de Deus na sua vida, você pode pegar direto da fonte. Que aquilo que você quer muito e vai procurar num homem, não está no homem, ou só está naquele homem
Porque ele subiu lá no monte e passou 40 dias e 40 noites lá, como foi Moisés, e ele desceu para falar para você. Mas ele não está falando aqui: ô irmãos, envie alguém para entrar nesse lugar para você. Não, ele diz assim: irmãos, tem ousadia para entrar nesse lugar. Tem ousadia para entrar nesse lugar, porque eu preparei esse lugar e consagrei ele, e ele foi feito pelo meu sangue e pela minha carne. Aleluias. Não seja uma pessoa que esteja erguendo essas paredes que já foram derrubadas. Ao contrário, eu iria colocar o tema dessa palavra, e ela era um pouco agressiva, mas tudo que eu falei aqui está embasado nesse tema, que é uma geração preguiçosa, que não tem revelação da palavra, porque não ora e não lê a Bíblia, que não sabe quando Deus está falando no coração, porque não ajoelha uma hora para orar, porque quer ouvir de alguém, de outro. Quando Deus quiser falar comigo, Ele vai falar com o pastor, e Ele falando para você: meu filho, eu quero tanto que você esteja nesse lugar. Gastas várias horas em tantas coisas, mas não sabe ajoelhar e entrar no lugar santo. Não sabe nem o caminho. Eu quero te ensinar o caminho hoje. Ajoelha, busca o Senhor Jesus de todo o seu coração, e você vai começar a saber coisas que só estavam no coração de Deus, vão ser transferidas para o seu coração. Você quer conhecer uma pessoa? Anda com ela. Anda com ela. Não, eu quero conhecer demais Deus, pastor. Que tanto você tem andado com Ele? 5 minutos? Deus, obrigado pela manhã. Senhor, agora à noite, agradeço pela noite. Amém. Comece a conversar com Ele. Se vem um missionário aqui, é 40 minutos conversando com o missionário. Não, quero saber, fala. Uma vez eu preguei numa igreja, a mulher chegou em mim e falou assim: pastor, o que Deus falou para você de mim? Nada. Vai ajoelhar, vai orar e vai saber o que Deus preparou para você. Quer ouvir de outra fonte? Eu quero te dizer, se você bebe água, essa água aqui, ela já está cheia de componentes, uma mistura, toda misturada. Sabe por quê? Porque eu não fui lá na fonte pegar ela. Mas se eu tivesse lá na fonte, colocado o copo lá, tomado ela, era bem melhor. Você sabe por que muitas pessoas têm ido em direções totalmente erradas? Porque têm ouvido muito de outras pessoas, mas não têm ouvido nada de Deus. Não têm ouvido de Deus, só ouve dos outros. Ah, Deus vai levantar um sacerdote e ele vai falar comigo. Tem certeza que Deus vai levantar um profeta. Irmãos, adentra neste lugar que eu preparei com sangue. Adentra na presença de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouve 10, 20 pregações e se considera muito espiritual. Não, estou ouvindo pregações o dia inteiro. E qual foi a palavra que você ouviu de Deus? Qual foi a palavra que quando você ajoelhou, Deus falou assim: meu filho? Aí você falou assim, igual Isaías: fala, Senhor, fala. Ou então igual Davi: fala, Senhor. Samuel: fala, Senhor. Só ouviu dos outros, mas cadê aquilo que você ouviu de Deus? Será que Deus tem Ele faz uma acepção de pessoas então? Não. É porque não busca. É porque não ora. É porque não bate o joelho no chão. Não ora. Quer receber tudo mastigado, parecendo passarinho. Aí come só o vômito. Aí vomita na boca do passarinho, o passarinho está lá. Mas a fruta lá atrás era muito mais gostosa do que o vômito que a mãe está pondo na boca do passarinho. O que eu estou te falando aqui hoje, eu estou falando para você, houve avanços espirituais. E você pode viver muito bem no lugar onde você está hoje, ou você começar a viver com Deus aquilo que é vontade dEle.
Porque quando Ele convidou eu e você, Ele falou: pois então, irmãos, chegamos então com ousadia. Sabe o que significa ousadia? Eu sou aqui, eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não sou um presbítero, mas eu sou teu filho, Deus. Eu sou aquele que recebeu o teu sangue sobre a minha cabeça e fui lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Eu sou aquele que o Senhor pegou o carvão do lugar santo e tocou nos meus lábios e me santificou. Eu sou esse, Deus. Então fala comigo qual é a tua vontade. Ousadia. Ei, por que você está entrando aqui? Salmo 24. Ei, quem é esse que vai entrando aí? Abri a porta, rendei graças, porque Ele é o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas pode ser que quando você passar naquele caminho também, eles podem perguntar: e quem é esse que vem entrando aí? Aí você, com ousadia, pode bater no peito e dizer: o meu pai já passou por aqui, e ele falou para mim ter ousadia e entrar nesse lugar também. Aprende. Para de ficar igual um miserável espiritualmente. Eu vou falar a realidade para você. Poucas pessoas tiveram coragem de chegar em mim e falar assim: olha, assim diz o Senhor para a sua vida. Mas eu já ouvi tanto de Deus. Eu orando e Deus começar a falar, até coisas para os outros também, né? Mas eu já ouvi tanto de Deus. Eu já ouvi Deus falando assim: olha, você não vai pregar mais para aquela pessoa. E poderia qualquer um chegar e falar: você não vai pregar mais. E eu falar: não, vou pregar. Mas quando Deus falou, parei de pregar, e a pessoa converteu. Mas eu tive que ouvir isso de Deus. Jeremias teve que ouvir de Deus: Jeremias, se você vier de novo orar por esse povo, eu vou virar as costas para você e não ouvirei mais a sua oração. Então o que eu estou te dizendo hoje é que muitas coisas mudaram, e se você quiser essa mudança, ela já é realidade para cada um de nós, em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Feche seus olhos. Converse um pouco com Deus aqui nesse lugar. Oh Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque, oh Deus, como Tu és maravilhoso, Pai. E como o Teu povo tem sido enganado, Deus. E como o Teu povo tem sofrido. E tem sofrido e sofrido e sofrido, por não ter esse discernimento. Oh Deus, nós sabemos que temos um acesso livre no Senhor. E esse acesso livre foi preparado pelo nosso mediador, Jesus Cristo. Oh Deus, nós queremos te pedir nessa noite, Pai, que tantas pessoas, Pai, que possam se multiplicar, ó Deus, as pessoas que têm ousadia de entrar na Tua presença. Ó Deus, que o Senhor possa contemplar, meu Deus, no Teu santuário, novos rostos, novas pessoas, Pai, que nessa noite não vão procurar um homem, mas vão procurar o Senhor. Pessoas, Pai, que não vão procurar, ó Deus, sacerdotes que têm erguido, Pai, colunas que o Senhor já quebrou, mas que vão procurar diretamente no Senhor. Ó Deus, e assim, ó Pai, vai gerar uma intimidade tão grande, e elas vão começar a ouvir o Teu coração bater. Elas vão começar a ouvir, Deus, ó Deus, as Suas vontades, o Teu querer. Ó Pai, eu quero nessa noite colocar a Igreja Geração Santa diante do Senhor. Quero pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor hoje quebre essas cadeias malignas. Oh Santo de Israel, que o Senhor nessa noite, Pai, tire esses véus rasgados que colocaram sobre nós. E que o Senhor, ó Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos mostre essa visão do lugar santíssimo, e que nós tenhamos ousadia para entrar neste lugar, sem depender de ninguém humano,
mas dependendo com interesse de coração do Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, acolhe os teus filhos, Pai, neste lugar. Que os nossos corações, Pai, estejam voltados em direção a este lugar, e que nós possamos alcançá-los para a glória do Senhor. Porque nós não precisamos dos homens, Pai. Nós amamos uns aos outros, mas nós reconhecemos que grande foi e grande é a tua manifestação, e precioso é o caminho que o Senhor preparou. Sendo a tua mão direita nessa noite. Repita essa oração comigo, diga assim: Senhor, Senhor, me fortalece, com ousadia, para entrar neste lugar. Porque neste lugar, porque nessa noite, eu dou o primeiro passo, com ousadia, para entrar nesse lugar. Diga assim: Deus, eu não sou nada, mas aquele que pagou alto preço por mim, Ele é tudo. Aleluia. Se você quiser aplaudir nessa noite. Oh Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, ó Deus. Nós te louvamos pelo teu grande poder, pela tua grande glória. Aleluia. Estende as suas mãos. Vou orar finalizando o culto. Deus, nós te agradecemos. Colocamos cada vida aqui diante do Senhor. Oh Deus, que nós venhamos subir no Monte Sinai. Oh Deus, que Moisés não fique sozinho lá em cima, não. Eu quero contemplar o rosto de Moisés e estar lá junto com ele. Ó Deus, nós não iremos temer os trovões. Nós não iremos temer, Deus, sermos arrebatados pela glória tremenda do Senhor e ficarmos lá 40 dias e 40 noites sem comer nada. Não, Senhor, nós queremos ir nessa direção, porque nós queremos estar na Tua presença, na Tua força. Nós estamos cansados, Deus, de depender de homens. Queremos depender do Senhor, Pai. Queremos depender de Ti. Ó Deus, guarda o Teu povo. Sustenta cada um, Pai, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Antes de você sair daqui, dá um abraço bem forte no irmão, né? Cumprimenta ele, diga para ele o quanto ele é especial, quanto o Senhor o ama. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. See